Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos explorar o fantástico mundo dos agentes de inteligência artificial. É isso mesmo. Eu acredito que você já ouviu falar dessa temática, mas o que eu quero trazer para vocês é: você realmente sabe como funciona o agente de IA e como você pode colocar isso em seus projetos de forma adequada? Então eu vou trazer isso para vocês hoje. Mas primeiro, o que são agentes de IA? Os agentes de IA são programas autônomos, capazes de interagir com ambientes e coletar dados e executar tarefas para alcançar os seus objetivos específicos. Eles percebem o ambiente, processam essas informações e agem de forma independente para agir, para atingir as metas pré-determinadas. Na prática, é isso aqui, gente. Olha, vou desenhar para todo mundo aprender. Imagine só que você tenha uma LLM. Então, temos aqui uma LLM. Essa LLM, ela não conhece o mundo externo. Ela foi treinada com os dados, com o conjunto de dados que ela conhece. Ela não acessa dados em mundo real por ela mesma. Nenhum modelo de LLM faz isso. Por quê? Porque ele foi treinado com um conjunto de dados específicos e não acessa. Aí você pode estar se perguntando: mas o chat GPT eu consigo acessar a internet? É porque o chat GPT entra aqui, ó, internet, por meio de um agente de inteligência artificial, ou seja, eles deram acesso ao chat GPT por meio desse agente que eles construíram e ele consegue pesquisar conteúdos na internet de, por meio do agente e esse agente retorna a resposta, entrega para a LLM a melhor resposta possível. Então, na prática, os agentes de inteligência artificial fazem uma melhoria do processamento das LLM. Um agente de inteligência artificial, ele potencializa a capacidade de um modelo de inteligência artificial, de LLM. Então, as principais características que nós podemos notar com isso é que você pode aplicar isso de forma prática em seus projetos. Agora, quando é que eu uso um agente de inteligência artificial? Nessa hype aí de LLM, modelos de inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, todo mundo quer usar em todos os lugares. Acaba que por muitas vezes até uma propaganda que as pessoas nem necessitariam usar isso. Então, se você tem soluções, né? Então, imagina aqui que você tenha um sistema e ele é extremamente dinâmico. Dinâmico. Então, por ele ser dinâmico, ou seja, você não consegue prever todas as ações dele, um agente de inteligência artificial seria uma solução fantástica. Agora, se você tem um ambiente que é totalmente previsível, você não precisa de um agente de inteligência artificial para resolver os seus problemas. E o que seria dinâmico? Vamos lá. Imagina, vou dar um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Imagina que você tenha um software que ele faz um planejamento de viagens. Ou seja, você entrega o planejamento, você compra passagens, você
indica rotas, rotas. Ok, beleza. Então seu software faz tudo isso. A questão é que, a depender do cliente que você tenha, a depender do seu cliente, vamos colocar aqui, usuário, user. A depender do seu cliente, quando ele acessar a sua solução, existem informações aqui que são dinâmicas, que podem alterar depois da compra dele. Você concorda? Por exemplo, ele quer fazer uma tour em vários países da Europa, saindo do ponto A até chegar aqui ao ponto B, e só que esse caminho não é uma linha reta. Aqui a temperatura pode estar de 30 graus, aqui a temperatura pode estar em -10, aqui a temperatura pode estar, sei lá, foi para Dubai aqui em 45, enfim. Como é que você vai conseguir fazer o planejamento desse seu cliente se a cada rota aqui tem uma alteração climática que muda completamente o que ele tem que carregar? Olha só como que legal. Então, os agentes de inteligência artificiais poderiam consultar. Então, no seu software aqui, os agentes de inteligência artificial mais um agente de inteligência artificial, ele poderia consultar a internet. Poderia consultar aqui, eu vou colocar aqui internet. Poderia consultar uma API climática. Poderia consultar pontos de loja por uma base de dados, com uma base de dados personalizada, vamos supor, lojas de roupas. E ele poderia acessar todo esse conjunto de informação que não existe dentro da LLM, ou seja, que a LLM não conhece. E com esse conjunto de informação, você tem aqui uma stack, né, vamos chamar assim, que é o agente de inteligência artificial, mais um modelo de LLM, que você pode escolher qualquer um, então pode ser um modelo online, offline, conversa com isso, ou seja, o agente tem acesso a esse tipo de informação, essa informação é retornada para a LLM, e a LLM retorna para o software, e o software toma as decisões. Agora, quais são as características? Ou seja, então, em resumo, um modelo de LLM, ele um agente de inteligência artificial, ele é muito útil em problemas onde a dinâmica é tão grande que você não consegue prever uma rota, digamos assim. Então, um agente de inteligência artificial pode resolver isso para você e, de forma dinâmica, adaptar a sua solução. Nós estamos vivendo uma era poderosíssima em que as nossas novas soluções de engenharia de software com inteligência artificial vão ser coisas fantásticas. Então, a gente pode surfar essa onda. Então, vamos lá. O agente de inteligência artificial, ele é autônomo, ou seja, ele tem automação de tarefas repetitivas, ele pode analisar grandes volumes de dados por usar uma LLM, interação contínua com o usuário, ou seja, você pode criar soluções personalizadas e ambientes dinâmicos, igual eu já falei. Agora, quais são as principais características? Você tem que entender que existem arquiteturas diferentes dentro do contexto de agentes de inteligência artificial que a gente não ouve falando aí. O povo só vende magia, né? Só vende sonhos para a gente. Você tem que entender o seguinte, que essa stack aqui, que eu estou chamando de stack, que nós temos aqui uma LLM, que pode ser online ou offline, não se esqueçam disso, mas sua solução de agente de inteligência artificial, que existe vários no mercado, você pode programar na unha também,
mas ao final desse vídeo eu vou indicar uma biblioteca para vocês fazerem isso com Python. Tá, então beleza, você tem um LLM mais um agente de inteligência artificial nesse contexto, né, uma programação específica. Nesse contexto, nós temos aqui uma solução que, que completa, no caso aqui, o que nós precisamos. A diferença é que existe uma arquitetura aqui, existe arquiteturas, ou seja, elas são definidas em processamento simples. Então, nós temos aqui o processamento simples, que é a arquitetura mais básica que você tem envolvendo agentes de inteligência artificial. O que seria essa arquitetura simples? Você manda um dado para a LLM junto com o agente que você interagiu, ou seja, buscando na internet ou pegando uma informação de clima e traz para você uma resposta simples. E você faz o que você quiser com essa resposta. Então, isso é um processamento simples. Agora, existe processamentos mais complexos. Então, essa é a abordagem simples. Existem outras abordagens. Então, que é a abordagem por roteador. Então, você tem aqui um roteador. E essa abordagem ela faz o quê? A LLM mais seu agente de inteligência artificial recebe a informação e ele tem acesso aqui ao mundo real, né? Então nós vamos colocar aqui processos ou funções, né? Processos ou funções. Então ele acessa esse processo ou funções aqui e ele devolve essas respostas, né? Então na prática é assim. Funciona assim por simples, por roteado. A diferença é a resposta. Porque no roteado você tem caminhos diferentes, ou seja, o seu software, então nós vamos chamar isso aqui de software, tá? O seu software, ele vai decidir se vai pelo caminho A ou pelo caminho B, essa é a abordagem roteada, a depender da resposta. Então, a depender da resposta, ele vai para o caminho A ou para o caminho B e dali por diante o software toma decisões com base nisso. Essa é a abordagem roteada, ok? E existe também a abordagem por chamada de ferramenta. O que seria isso? A saída da LLM, ou seja, a resposta que você tem aqui, ela faz uma chamada para uma determinada função. Para uma determinada função, que esse aqui nós chamamos a chamada por ferramenta. Podemos colocar aqui chamada por ferramenta. Chamada por ferramenta, ou seja, a partir da saída da LLM, o agente de inteligência artificial vai falar, opa, a resposta foi isso aqui, então vamos chamar uma ferramenta específica e executar essa ferramenta. Que tipo de coisa poderia ser essa? Uma ferramenta de pagamento, uma ferramenta para indicar a compra de uma passagem, no exemplo que eu dei. Poderia ser acionar sei lá, a API da Alexa e você acender as luzes da empresa, enfim, vai depender de como foi todo esse processo aqui. Imagina só, que você pode construir agora soluções com um nível de personalização muito alto, e isso é poderosíssimo. O outro tipo de chamada que a gente tem, né, que é a penúltima aqui, são agentes multi-etapas, que é o que? Enquanto você tem, assim, agente multi-etapas.
Então, enquanto você tem aqui o processo simples, depois do processo simples, que é só ver a resposta, o roteado toma decisões de dois caminhos diferentes com base na resposta. A chamada por funções, além de tomar um caminho, você chama funções específicas para executar uma tarefa. O agente multitarefas, a saída do LLM, ele vai controlar, ou seja, a saída do LLM aqui, ele vai controlar a interação contínua do programa. Ou seja, ele vai fazer toda essa interação. É, é, e eu escrevi até errado aqui, não é multitarefas. Esse aqui é o agente multi-etapas. Então, quer dizer o quê? Que depende da resposta da LLM, esse agente multi-etapas em todo o processo do software vai estar verificando as respostas da LLM, interagindo com a agente de inteligência artificial, executando funções e tomando e executando as tarefas no decorrer de toda a etapa do software. Então, são os agentes multi-etapas. E nós temos também o multi-agentes. O multi-agentes, que é onde o fluxo de trabalho pode iniciar outro agente, ou seja, você tem agentes especialistas, por exemplo, em clima, agentes de IA especialista em compra e venda de passagem, agente especialista em indicar lojas. Então, para tudo isso, você segue uma arquitetura dessa aqui, com LLMs específicas para resolver tudo isso. Imagina que você também tem um agente para que dá sugestões das principais dicas de países e que te atualiza de termos que você tem que falar ou que não pode falar no país, de cuidados com leis que você tem que ter. Então, todos esses agentes, ou seja, seguem uma arquitetura igual essa aqui, e todos esses agentes se interagem entre si. Esse é o nível mais alto de utilização de agentes de inteligência artificial. Então, por que eu estou dando essa dica para vocês? Que não adianta nada você que já viu algum vídeo aqui do meu canal, conhecer, ver as possibilidades da inteligência artificial e você não conseguir aplicar isso. Então, eu sou pesquisador nessa área e executo vários testes com ferramentas, com soluções, com o propósito da gente conseguir aí, né, trabalhar com inovação. Agora, você tem que entender que depois que você tem essa arquitetura na cabeça aqui, você tem que perceber que um agente de inteligência artificial, né, eu toda hora vou colocar aqui LLM mais o agente para você entender que são duas coisas diferentes, tá? Agente de inteligência artificial, eles trabalham em conjunto naquela arquitetura que eu falei para vocês. E cada problema pode ser personalizado. Ok. Então você tem que entender que tem duas etapas na construção de um agente de inteligência artificial. Ou seja, eu quero construir um agente de inteligência artificial para interagir com o meu software. Então, assim, antes de tudo, você tem que ter o software ou solução que você quer fazer. Eu preciso de um software para interagir com isso? Não, é um opcional. Você pode ter um software que trabalha com um agente de inteligência artificial, ou você pode ter até um software legado já, que você pode tomar isso, ou um software que você esteja desenvolvendo do zero, mas necessariamente você não precisa dessa etapa. Você tendo dados, você consegue utilizar um agente com base nos dados. Enfim, só estou explicando o nível de integração. Agora, para construir um agente, você tem que entender que você precisa de duas etapas fundamentais. Eu expliquei aqui para vocês um pouco da arquitetura. Agora, quais são as etapas? São dois elementos. Então, assim, eu vou colocar assim, elementos fundamentais para construir um agente de inteligência artificial, ok?
duas etapas para se construir. Primeiro, ferramentas. Vamos chamar aqui de tools. Ferramentas. Nessa etapa de ferramentas, você vai fazer uma lista de todas as ferramentas que o agente pode ter acesso. Então imagina só, você quer construir um agente que te retorne a previsão do tempo em tempo real, ou valores de ações em tempo real de uma ação específica, sei lá. Você vai ter que saber o seguinte, qual que é a pergunta que você tem que fazer? Quais ferramentas eu posso usar no meu projeto? Aí você vai listar aqui, preciso da API do SP500, né? Caso você queira fazer um agente de investimento. Eu preciso acessar aqui, colocar aqui do Gov, do Gov BR, ou seja, eu preciso acessar as finanças públicas para me tomar as decisões financeiras. Enfim, você precisa listar todas. Apaguei sem querer aqui, gente. Você precisa listar todas as ferramentas que ele precisa, que o agente precisa acessar. Então, o passo fundamental aqui é, nesse primeiro elemento, é listar todas ferramentas para o para o acesso. Tá, então você precisa listar todas as ferramentas para o acesso e buscar os meios necessários para você, via programação, conseguir acessar essas informações que você precisa para o modelo. O outro é um modelo de LLM, que será o motor. Então, você tem dois elementos básicos. Então, quando a gente se fala aqui em elementos básicos, nós estamos falando do LLM, e essa LLM pode ser uma API de um GPT, de um CloudNet, de um Gemma, enfim. Aí você vai pensar. Ou uma LLM local, em que você monta seu próprio servidor para tentar reduzir custos. Mas a lista de ferramentas, aí você vai ter tudo que precisa. E para fazer essa integração, eu indico para vocês a seguinte ferramenta, a né, Small Agents. Essa ferramenta lhe proporciona essa integração. Você vai encontrar ela no site da Hugging Face e você pode fazer integrações muito legais com essa ferramenta. E o Smolage é uma ferramenta alternativa, por exemplo, ao Gaia, ao GSM 8K, ao Simple QA. Então, eles são ferramentas para o desenvolvimento de agentes. Então, entenda que com tudo isso em mão, quero fazer uma solução top, que funcione assim de maneira espetacular. Você vai perceber que você, como tudo que envolve dados e inteligência artificial, você está num ambiente de pesquisa. Mas eu estou fazendo um produto, eu estou no mercado, eu estou fazendo uma coisa de inovação, Cara, não importa. Se isso não caiu na sua ficha ainda, caia. Você está no ambiente de pesquisa. Não esqueça, porque você vai ter que fazer experimentos, você vai ter que testar hipóteses. Se você não fizer isso, você está errando no seu planejamento. Como é que você vai definir a melhor LLM para você construir o seu agente de inteligência artificial
se você não sabe definir qual que é a melhor LLM para resolver seu problema. Ah, é só contratar, sei lá, DeepSeek, é só contratar o GPT Pro. Cara, não sonhe com isso, Alice. Não sonhe, não sonhe. Sabe por quê? Alice aqui é da Alice do País das Maravilhas, tá? Porque tudo isso envolve dinheiro. Então, se você quer fazer uma solução e você vai fazer isso aqui de maneira recorrente muito alta, saiba, eu até que falei nos outros vídeos aqui do canal, existe custo de processamento de entrada e custo de processamento de saída, quando a gente fala de um LLM online. Então você vai arriscar todo o seu financeiro por causa de uma falta de planejamento. Então se liga, cara. Ó, vou colocar aqui bem grande, ó. Se liga, se liga, se liga, cara, se liga. Quando a gente fala em dados, quando a gente se fala de LLM, quando a gente fala em IA, quando a gente fala de agentes de inteligência artificial, nós estamos no contexto de pesquisa, pesquisa aplicada, ou seja, o seu resultado aqui vai virar um produto. E esse produto, meu amigo, você vai ganhar muito dinheiro e ser muito feliz. Então, eu finalizo com esse pensamento: não vacila, pesquisa, estuda, entenda o contexto que você está antes de você desenvolver uma solução, tá? E eu desejo para você uma ótima semana, um dia fantástico, que Deus abençoe você e família, e muito obrigado.